Olá, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo vou falar sobre autômatos finitos não determinísticos e a relação deles com os autômatos finitos determinísticos. Para isso, primeiro eu vou levantar esse conceito do não determinismo. Os algoritmos que a gente está acostumado a construir, a gente segue um fluxo determinístico. O que isso quer dizer? A partir de uma determinada entrada, o nosso algoritmo ele vai fazer um certo fluxo lá dentro, pode ter estruturas de decisão, estruturas de repetição, mas vai produzir uma determinada saída, né? Para aquela mesma entrada, ele sempre vai seguir aquele mesmo caminho para chegar até aquela saída, perfeito? Eu coloquei esse algoritmo aqui sob a forma de um problema de decisão. Em teoria da computação, a gente viu que todo problema a gente pode transformar ele num problema de decisão para simplificar o estudo em teoria da computação, em linguagens formais, do tipo aceita ou rejeita, né? Fica mais fácil de trabalhar com ele dessa forma. E, bom, um algoritmo determinístico, então, ele é uma determinada função que vai ser executada, um determinado processamento, que segue um fluxo determinístico. Eu consigo determinar, sabendo a entrada, exatamente o caminho que ele vai seguir lá dentro. Tá? Um algoritmo não determinístico, ele também, dado uma entrada, vai me dizer se aceita ou rejeita, vai produzir a saída correta para aquela entrada. Mas eu não tenho como determinar o fluxo que ele vai tomar. A cada instante ou a cada pedaço do nosso algoritmo, ele pode tomar uma decisão por dois caminhos diferentes. E qualquer uma das decisões que ele tomar, ela vai levar ou para uma saída aceita ou para uma saída rejeita, mas é um caminho válido. Todos os caminhos são igualmente válidos, certo? Então a gente tem que imaginar o algoritmo não determinístico como se a cada momento que tem uma decisão dessas, ou que ele poderia ter ido para cá ou para cá, que ele divide a máquina em duas e cada máquina fica processando um desses caminhos, certo? Assim a gente tem que imaginar o processamento em um algoritmo não determinístico. E na computação é uma das poucas áreas que a gente consegue lidar com esse não determinismo. A gente tem algumas estratégias que a gente pode adotar para isso, né? Programação concorrente, programação probabilística, enfim, existem alternativas para se implementar algoritmos não determinísticos de fato. Mas o que eu quero chamar a atenção? Essa característica, por uma determinada entrada, um algoritmo não determinístico, eu não sei qual caminho ele pode seguir. Ele pode seguir vários caminhos diferentes. Todos vão sempre produzir o resultado correto. Se ele chegar nesse aceita aqui, se for uma sentença que vai ser aceita, por exemplo, por esse algoritmo, ele sempre vai chegar no aceita. Pode seguir por caminhos diferentes. Perfeito? Por que esse tipo de algoritmo é importante? Por que a gente estuda isso? Porque em complexidade computacional, existem problemas de complexidade polinomial e complexidade de tempo exponencial. Os de tempo exponencial são muito demorados para processar, né? Muito difíceis. E se um algoritmo não determinístico fizer as escolhas corretas nessa árvore aqui, ele pode resolver um problema exponencial em tempo polinomial. Então é bem interessante as estratégias, existem heurísticas para determinar esses caminhos ali, certo? Isso é assunto aí de otimização de algoritmos, mas eles têm esse papel bem importante na computação. Muito bem. E isso nos autômatos, como funciona? Nos autômatos finitos, o não determinismo não aumenta o poder computacional. Ele não confere a característica de aumentar o poder computacional para os autômatos. Então por que a gente estuda isso? Inclusive, tanto não aumenta o poder computacional que a gente vai ver logo em seguida a equivalência dos autômatos finitos determinísticos. Eu vou sempre apresentar as siglas, tá? AFDL são os determinísticos e AFND os não determinísticos, ok? A gente vai ver a equivalência. Equivalência quer dizer que ambos reconhecem a mesma linguagem. Se um deles tivesse um poder computacional maior, eles não poderiam ser equivalentes. Mas por que então se estuda isso? Ele confere uma facilidade a mais na especificação do autômato. Os autômatos ficam mais simples com a característica do não determinismo, certo? Por exemplo, essa linguagem aqui, composta por palavras W, tal que W possui AAA como sufixo, ou seja, tem que terminar por 3 As consecutivos. Eu poderia especificar um autômato finito não determinístico dessa forma. Lembrando que esse é o estado inicial, onde tem a setinha, né? E o estado aí com o duplo circulado é o estado final.
Qual a característica dele? Ele vai indo aqui para Q1, Q2, Q3, de forma que ele vai fazendo essa leitura desses 3 As. Né? Com isso aqui me garante que eu só vou chegar ao estado final lendo 3 As por último. A última coisa que eu tenho que fazer é ler 3 As. Vai terminar com 3 As. Enquanto que eu posso ficar lendo A ou B quanto tempo eu quiser aqui no estado Q0, certo? Por que ele é não determinístico? Porque no momento que eu vou ler o símbolo A, eu posso ir por esse caminho aqui até a saída, ou posso ir por esse e continuar em estado Q0. Lendo o mesmo símbolo A, eu posso ir para Q1 ou posso permanecer em Q0. Por isso que ele é não determinístico, certo? Por que eu precisaria isso? Bom, pelo enunciado aqui, ó, a linguagem ela pode ter qualquer coisa, as combinações que quiser de A e B, mas tem que terminar com 3 As. Né? Se eu tivesse aqui não tivesse a opção de ficar voltando e lendo A aqui no Q0, eu não poderia ter essa sentença, por exemplo, AAA, BAAA. Imagine essa sentença, 3 As, uma letra B e 3 Bs. 3 As, uma letra B e 3 As. Por quê? Imagina que não tivesse essa leitura de A, né? Chegou os primeiros 3 As. A. Cheguei no estado final. E aqui como eu vou ler o B? Eu não consigo. Então, eu não conseguiria ler esse conjunto todo de sentenças que trabalham dessa forma. Então, aqui sim, eu vou ler os 3 As, né? Fico fazendo um ciclo aqui. Daí eu li o B. Se eu quisesse, podia ler quantos Bs quisesse. E aí eu vou, quando eu quiser ler os 3 As que me levam até o final, aí eu sigo por esse caminho aqui. Para reconhecer essa mesma linguagem num autômato finito determinístico, onde eu só posso fazer transição para um outro estado lendo símbolos sempre diferentes, ele fica bem mais complexo. Olha só, fica maior, né? Ou vai ter mais estados, ou vai ter mais transições, ou as duas coisas. Nesse caso aqui, só teve mais transições. Ó. Ele fica aqui em Q0 lendo quantos Bs quiser. Mas para fazer esse caso do exemplo que eu dei, 3 As, depois um B e depois 3 As novamente. Ó. Ele vai vir ler A, e aí ele vai ler o B e volta para Q0. E vai ler novamente os 3 As. Na verdade, de qualquer um estado, que se você quiser ler 2 As e depois voltar a ler um B, você pode. E aí volta e vai ter que ler todos os 3 As de novo para chegar até o estado final. E ainda no estado final pode ficar lendo mais quantos As quiser. Certo? Podem testar aqui. Vamos ver que esse aqui garante todas essas possibilidades de sentenças. Mas viram como ele ficou menos simples a especificação dele, né? O autômato finito determinístico. Esse é um não determinístico, fica mais simples, ok? Muito bem. Qual é a definição formal dos autômatos finitos não determinísticos? Bem parecida com a dos determinísticos. É uma máquina, então por isso que é definida por M. É uma máquina formada, é uma quíntupla, né? Novamente tem 5 elementos. Conjunto de estados. Ó, K é o conjunto de estados, certo? Esse aqui o sigma é o alfabeto, certo? Quais símbolos que meu autômato vai reconhecer. Esse símbolo identifica as funções de transição. O Q0 indica o estado inicial, desde que seja pertencente ao meu total de estados, né? F é o conjunto de estados finais, assim como o determinístico, aqui também eu posso ter mais do que um estado final. Posso ter mais do que um estado final, certo? E aqui ficou fora de ordem, né? As transições entre os estados. Elas agora são mapeadas. Elas ainda são transições em termos de letras, de símbolos do meu alfabeto. Mas são mapeadas em 2 na K. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para um mesmo símbolo, para ler um símbolo do alfabeto, para ler o A, eu posso ir não só para qualquer outro dos meus estados, mas como para todos eles, se eu quiser. Ou para vários deles, ou para alguns deles, ou para um deles só, se eu quiser. Certo? Lendo o mesmo símbolo, eu posso fazer transições para quaisquer outros estados. Mais do que um, inclusive. Vamos ver um exemplo aqui. Esse autômato apresentado aqui, ele vai ler o conjunto de todas as sentenças formadas por 2 zeros ou 2 uns consecutivos.
ou terá 2 zeros consecutivos, ou terá 2 uns consecutivos. O alfabeto aqui são os dígitos binários, tá? 0 e 1. Então, observe que temos o estado inicial, Q0, certo? 2 estados finais, o Q4 e o Q2. Então, ele vai ficar, olha só, lendo quantos símbolos 0 ou 1 quiser, aqui no estado inicial, sempre permanecendo aqui. E, em algum momento, vai ter que vir ou para cá, e aí vai vir para o Q3, ler 0, e depois, necessariamente, vir para o Q4, lendo 0 também, e teve lá os 2 zeros consecutivos, que é a exigência da linguagem, perfeito? Que pode ficar lendo mais zeros e uns quantos quiser. Ou, em algum momento, ele vai seguir esse caminho de li quantos uns eu quis aqui no início, ou quantos zeros eu quis, aí eu li um 1, aí necessariamente eu tenho que ler um outro 1, tem que ser consecutivo, e aí eu vou para um estado final. Se eu quiser, termino ali, ou fico mais lendo quantos zeros e uns eu quiser. Novamente, atendeu a exigência de ter 2 uns ou 2 zeros consecutivos. Por que ele é não determinístico? Porque, estando no estado Q0, se ele lê o símbolo 0, ele pode ir tanto para Q3, quanto permanecer em Q0. Só por isso ele já seria não determinístico. Mas ele ainda é também não determinístico para a transição da leitura do símbolo 1. Olha só. Ele pode ler o símbolo 1 vindo para Q1, ou pode também ler o símbolo 1 permanecendo aqui em Q0, certo? Então, por esses dois motivos, ele é não determinístico. Aqui está a especificação formal dessa máquina, né? Ó, conjunto de estados, do Q0 até o Q4, o alfabeto dele, ó, 0 e 1, certo? As funções de transição, que vão vir logo abaixo, estado inicial, Q0, conjunto de estados finais, ó, Q2 e Q4, certo? E aqui as transições, então. Tá? Como de costume, né? A transição do Q0, lendo 0, vai para, agora, não é um estado só, como era no autômato finito determinístico. Agora ele pode ir para 2 ou mais estados. Então é um conjunto, ó, entre chaves, certo? Do estado Q0, lendo o símbolo 0, ele pode ir para Q3 ou para Q0. Um conjunto. Da mesma forma que o estado Q0, lendo 1, ele pode ir para Q0 ou para Q1. Os outros aqui não são, os outros vão ser transições determinísticas, né? Essa aqui do estado vazio, isso aqui é o símbolo de estado vazio, tá? Por que aparece aqui? Porque essa é só para dar todas as combinações de todos os estados com todos os símbolos. Não existe nenhuma transição, dá para ver aqui no autômato, do estado Q1 lendo o símbolo 0, perfeito? Olha só, eu estou aqui no estado Q1, se eu ler o 0 eu faço o quê? Não pode. Vai para o estado vazio. Isso caracteriza uma situação de não aceitação, certo? Só para preencher aqui todas as combinações aqui, que logo em seguida a gente vai trabalhar com essas transições em uma tabela, que aí faz muito mais sentido e vai nos ajudar a fazer a equivalência dos autômatos, certo? Aqui, novamente, o Q3 também é uma situação dessas, ó. Q3 lendo o símbolo 1, não existe essa transição. Do Q3, não, só existe do Q3 lendo o símbolo 0. Por isso que, lendo o símbolo 1, vai para o estado vazio. Ok. Teorema da equivalência entre um autômato finito determinístico e não determinístico. O teorema diz o seguinte, ó. Se L é uma linguagem, né, um conjunto aceito por um autômato finito não determinístico, então existe um autômato finito determinístico que aceite L também. Especifiquei um não determinístico e ele reconhece uma determinada linguagem. Existe um autômato finito determinístico equivalente àquele lá. E aí a gente vai aprender a fazer essa equivalência entre eles, porque na prática a gente vai trabalhar, depois quando usar autômatos em compiladores para reconhecimento aí dos tokens na primeira fase, que é a análise léxica, né? A gente vai trabalhar com autômatos finitos determinísticos. A gente não vai implementar algoritmos não determinísticos para isso, tá? Porque a gente quer desempenho, agilidade. Então, como existe uma equivalência, a gente trabalha com o seu equivalente, o determinístico, que apesar de muitas vezes ser maior, ele é mais simples em termos de implementação. Né? Muito bem. Então, aqui está a definição
formal desse teorema aqui da máquina e da máquina equivalente, M' é a máquina equivalente, ou seja, o autômato que é equivalente àquela especificação da máquina do autômato finito não determinístico. Né? E aqui está a especificação de como a gente vai definir esses novos estados e situações de transição. Mas calma, eu vou colocar de uma forma mais objetiva aqui. Qual é a transformação que a gente faz? Quando a gente lê o mesmo símbolo, quando a gente chega naquela situação de uma transição não determinística, que a gente lê o mesmo símbolo e poderia ir para dois ou mais estados, a gente vai transformar aqueles estados destinos em um novo só. Como assim? Se do Q1 eu poderia ir para o Q2 ou para o Q3, lendo o mesmo símbolo A, por exemplo, eu crio um novo estado Q2 e Q3, concateno os estados. Crio novos estados, então. Já dá para ver de cara que o autômato vai ficar maior, né? Eu crio novos estados. E para esses novos estados, eu vou ter as transições para todos os caminhos que poderiam ter sido tomados, dependendo da decisão do não determinístico. Calma, ainda não ficou muito claro? Agora vamos fazer um exemplo bem detalhado, passo por passo, de uma conversão de um autômato finito não determinístico em um autômato finito determinístico, perfeito? Esse mesmo exemplo aí, do que eu apresentei anteriormente, que ele aceita ou que tenha duas sequências de 0 ou que tenha duas sequências de 1, certo? Palavras nesse formato. E qual é o primeiro passo? A gente precisa da tabela de transições. Então, se não for dada a tabela de transições, se você tem o autômato apenas dessa forma, ou sob a forma das transições listadas, como antes, vamos colocar sob a forma de uma tabela. Isso vai nos ajudar muito. Então, o primeiro passo é esse, montar essa tabela de transições aqui. E aí não tem nenhuma novidade, é só as colunas vão ser todos os nossos símbolos do alfabeto, no caso, zeros e 1, uma coluna para cada símbolo. E as linhas, uma linha para cada estado. Perfeito? Aí a gente só preenche a tabela. Olha só, do estado Q0, lendo o símbolo 0, para quais estados eu posso ir? É não determinístico, então eu tenho dois valores nessa célula. Eu posso ir para o Q0 ou para o Q3. Certo? Ó, lendo Q0, lendo 0, eu posso ficar no Q0 ou ir para Q3. Mesma forma, o Q0 lendo 1. Eu posso permanecer em Q0 ou ir para Q1, certo? Do Q1 lendo 0, não tem. Então eu boto ou aquele símbolo do slide anterior ou o hífen que eu coloquei aqui para dizer que não tem, né? Não tem essa transição, certo? Então a tabela de transições é isso. Ela existe para o finito determinístico e para o não determinístico também. A única diferença é que não determinístico vai ter sempre, pode ter células com mais de um valor aqui de estado destino nas transições, certo? Essa tabela sempre vai ter essa seta aqui, ó, que vai estar indicando qual é o estado inicial, e vai ter asteriscos nos mostrando os estados finais. Quem são os estados finais? Q2, ó, certo? Q2 e o Q4, estado final. Ok? Então, essa tabela é bem simplesmente copiar e preencher os valores a partir de olhando o autômato. Aqui está o que significa cada coisa, né? Pode ser esse símbolo ou tracinho, indicando que não existe transição. Muito bem. Passo 2. A gente vai precisar construir a tabela de transição do autômato finito determinístico. É isso que a gente vai precisar fazer. Onde a gente começa? No primeiro estado que tiver transições não determinísticas. No nosso caso aqui, já é o estado Q0. O primeiro estado já é essa situação. O primeiro estado já nos tem uma transição não determinística. Então, já começo por ele. E a partir dele, a partir desse estado, todos os estados seguintes que vinham na sequência, eu esqueço. Vão ser substituídos por novos estados. Tá certo? No meu caso aqui, vai mudar totalmente o meu autômato. Só vai ficar o Q0. Monto minha nova tabela de transições, então, mesma coisa, todos os símbolos do alfabeto aqui, e o único estado que eu tenho certeza por enquanto é o Q0. Se eu tivesse outros estados antes aqui, não determinísticos, eu teria preenchido a tabela, mantido a tabela determinística, digamos assim. Não tinha, já tive que começar no Q0. É legal que a gente começa bem no começo a ver como fazer. Como a gente preenche essa tabela? Eu pego meus estados,
meu estado aqui, né? Destaquei ali, e em relação a esse símbolo, onde tiver o cruzamento, ó, né, desse símbolo com esse estado, vou para os estados Q0 ou Q3. Eu crio um novo estado chamado Q0, Q3 e coloco aqui. Esse estado ainda não existe, mas eu crio esse novo estado e eu apenas concateno, junto eles. Perfeito? E coloco na minha tabela. Para preencher essa célula aqui, mesma coisa, novamente estado Q0, mas olhando agora o símbolo do alfabeto 1. Quais são os meus estados, para onde eu vou nessa transição? Q0, Q1. Então eu crio um novo estado, Q0, Q1, coloco naquela célula ali. Agora, eu tive novos estados, 2 novos estados, né? Eu começo a trabalhar com esses estados aqui, tá certo? Eu vou indo pela ordem que eu coloquei. Então o primeiro estado que me apareceu aqui é o Q0, Q3. Eu tenho que saber como preencher essa tabela aqui para o Q0, Q3. Certo? Cada estado que for aparecendo, cada estado novo aqui, eu tenho que preencher as transições dele. Q0, Q3, como novamente eu uso a tabela do não determinístico lá, minha tabelinha que está pronta. Eu pego aqui, ó, a linha do Q0, certo? Destaquei ela ali. E pego a linha do Q3 e destaquei ela ali. E agora eu pego o símbolo 0, porque eu quero preencher essa célula aqui. E aí eu crio um novo estado com a união dos estados aqui que ficaram em comum aqui para o símbolo e para o estado. Que ficaram nessas caixinhas selecionadas tanto pelo símbolo quanto pelo estado. Isso aconteceu com o Q0, Q3 e com o Q4. Esse Q4 aqui. Não aconteceu com esse Q2 aqui, certo? Porque eu não tinha selecionado, não estava na linha do Q2. Então, Q0, Q3 e Q4. Eu crio um estado exatamente com esse nome. Q0, Q3, Q4. E coloco na minha tabela. Viram? É só isso, concatenar os estados e colocar na tabela. Só tem que ter atenção e fazer passo por passo. Por isso que vamos seguindo aqui. Agora eu quero preencher essa célula aqui. Então, de novo, ó, é o estado Q0, Q3. Certo? Então, destaco essas duas linhas. Mas agora é o símbolo 1. Quais estados que ficaram em comum aqui nessa união? Q0, Q1, Q4. Então, aqui vai vir Q0, Q1... desculpa, Q0 e Q1 só. Eu falei o Q4, vi ele aqui, mas Q0 e Q1. Por quê? Q0 está aqui, Q1 está aqui, ficou em comum, né? Fechado aí pelos dois lados a célula, né? E aqui embaixo eu não tinha nenhum estado. Tinha um hífen aqui, eu não tinha transição. Então ficou um estado vazio, ele não vai ser concatenado aqui junto. Ficou só Q1, Q0. Certo? Muito bem. O Q1, Q0, ele já tinha aparecido antes. Ó. Vão aparecer estados duplicados, né? Algumas vezes e outras vezes vão aparecer estados totalmente novos. Independente disso, eu ainda não tratei esse Q1, Q0, Q1 de antes aqui, né? Vai ser meu próximo que eu vou trabalhar com ele aqui agora. Q0, Q1. Seleciono a linha do Q0, seleciono a linha do Q1 e símbolo do alfabeto 0. Juntando o que me deu? Q0, Q3 e vazio. Então ficou só Q0, Q3. Certo? Essa célula aqui agora. Linha do estado Q0, linha do estado Q1, lendo o símbolo 1. Ficou o quê? Q0, Q1, Q2. Certo? Todos esses que ficaram selecionados junto aqui. Q0, Q1, Q2. Perfeito? Ah, quais estados mais está faltando? Ah, está faltando o Q0, Q1 eu acabei de tratar. Faltando esse que apareceu antes aqui em cima, ó. O Q0, Q3, Q4. Então, vamos trabalhar com o Q0, Q3, Q4. Agora eu tenho que selecionar a linha do Q0, a linha do Q3 e a linha do Q4. Lendo o símbolo do alfabeto 0. O que tem em comum? Q0, Q3 e Q4. Q4 aparecendo duas vezes, mas aí ele só vai uma vez, tá? Q0, Q3, Q4. Q0, Q3, Q4. Certo? O mesmo de origem, inclusive, né? Muito bem. Essa célula aqui agora, como eu vou preencher? Mesma coisa. Linha do Q0, linha do Q3, linha do Q4, lendo o símbolo 1. O que eles têm em comum? Q0, Q1, Q4. Q0, Q1, Q4. Certo? Geramos um novo estado aí que depois vai ser
tratado. Toda vez que gera um novo estado, aí vocês sabem que vai ter mais uma linha na nossa tabela. Estado Q0, Q1, Q2, que tinha me aparecido aqui em cima e eu não tinha tratado ainda, né? Os outros todos, se você olhar aqui, já estão tratados. Q0, Q1, Q2 ainda não. Linha do Q0, linha do Q1 e linha do Q2. Lendo o símbolo do alfabeto, 0. Ficou o quê? Q0, Q3, Q2, certo? Isso é o que eles ficaram em comum. Q0, Q3, Q2. Agora, vamos padronizar o seguinte, ó. A gente vai colocar eles em ordem crescente. Não vamos concatenar Q0, Q3, Q2. Vamos deixar eles em ordem. Q0, Q2, Q3. Certo? Por quê? Só para não ter perigo de a gente, em algum momento, se confundir e achar que já colocamos, que já criamos, ainda não criamos esse estado e acabar criando um estado novo, certo? Não, Q0, Q2, Q3. É a junção desses três estados. Vamos deixar ele nessa ordem. Perfeito? Eu coloquei uma observação ali. Deixa os rótulos, né? Em vez de Q0, Q0, Q3, Q2, vamos deixar em ordem. Ok? Preenchi tudo aqui. Agora, meu próximo estado é Q0, Q1, Q4, que eu ainda tenho que fazer. Linha do Q0, linha do Q1, linha do Q4, lendo o símbolo 0. Qual estado resultante me dá? Q0, Q3, Q4. Q0, Q3, Q4. Essa célula aqui agora. Mesma coisa, linha do Q0, linha do Q1, linha do Q4, lendo o símbolo 1. O que eles têm em comum? Q0, Q1, Q2 e Q4. Q0, Q1, Q2, Q4. Certo? Um novo estado aí de 4 elementos agora, né? O que ainda ficou para ver? O Q0, Q2, Q3, que apareceu aqui em cima, né? Linha do Q0, linha do Q2, linha do Q3, lendo o símbolo 0. O que eles têm em comum? Q0, Q3, Q2, Q4. Q0, Q2, ó, cuida da ordem. Q0, Q2, Q3, Q4. Certo? Tudo bem. Preenchi essa célula. Vou preencher essa aqui do símbolo 1 agora. Linha do Q0, linha do Q2, linha do Q3, lendo o símbolo 1. Estado Q0, Q1, Q2, Q4. Q0, Q1, Q2, Q4. Certo? Quando repete um estado, dá uma alegria aqui, porque é uma linha a menos que a gente vai ter que fazer da tabela, né? Agora, estado que falta ver. Q0, Q2, Q3, Q4. Linha do Q0, linha do Q2, linha do Q3, linha do Q4. Lendo o símbolo 0 do alfabeto. Estado novo. Q0, Q3, Q2, Q4. Ou na ordem, Q0, Q2, Q3, Q4. Repetido com o de antes que já tínhamos também. Essa célula aqui agora. Linha do Q0, linha do Q2, linha do Q3, linha do Q4. Lendo o símbolo 1. Estado Q0, Q1, Q2, Q4. Q0, Q1, Q2, Q4. Certo? Nossa última linha, o último que falta é do Q0, Q1, Q2 e Q4. Então, linha do Q0, linha do Q1, linha do Q2, linha do Q4. Lendo o símbolo 0. Estado Q0, Q3, Q2, Q4. Ou pela ordem Q0, Q2, Q3, Q4. Agora, mesma coisa, só que lendo o símbolo do alfabeto 1. Estado Q0, Q1, Q2, Q4. Estado Q0, Q1, Q2, Q4. Não é um estado novo. Estado anteriormente gerado aqui também não é novo. E aí eu fiz as transições de todos esses novos estados para todos os símbolos do alfabeto. Quando isso acontece, paramos de preencher a tabela de transição. Certo? Muito bem. Passo 4 agora. Estando pronta a tabela de transição, falta dizer determinar quais são os estados finais nesse novo diagrama de transições, nesse novo autômato. Tá? Todos os estados que contenham, nessa concatenação que a gente fez, que contenham ou o estado Q2 ou o estado Q4, porque eles eram os estados finais no meu autômato original, no meu autômato não determinístico, agora vão virar estados finais. Então eu vou ter vários estados finais. Ó. Esse aqui apareceu Q4, vira estado final. Esse apareceu Q2, vira estado final. Apareceu Q4, estado final. Estou botando os asteriscos. Ó. Q2. Aqui apareceu o Q2 e o Q4, né? Estado final.
Q2 e Q4 também, estado final. Perfeito? Uma vez tendo a tabela de transições do autômato, a gente pode agora desenhar ele novamente, tá certo? Dada essa tabela, então, mantive a tabela aqui, desenhei o autômato correspondente aqui, certo? Deixando destacados os autômatos finais aqui. E, bom, às vezes, ao fazer isso, já fica evidente para nós que ele pode ser simplificado. Nós veremos no futuro formas de simplificação dos autômatos finitos, mas olha a característica que aconteceu com todos esses estados finais aqui. Se vocês olharem com atenção, todos esses estados finais têm uma característica que é a seguinte, ó. Todos eles têm uma leitura do 0 indo para um estado final e uma leitura do 1 indo para um estado final. Não importa se é ele mesmo ou não, mas eu leio, né? Imagina eu reconhecendo a sentença. Então eu estou num estado que já é final. Poderia parar ali, né? Mas aí eu leio ou 1 ou 0 e vou para um outro estado final. Nesse outro estado final, de novo, ó, eu posso ou ler 0 ou ler 1 e sempre vou para um estado final. Então, quando a gente tem a característica de ter transições que levam para o mesmo estado, para a mesma situação de estado final, a partir de símbolos diferentes, aquilo poderia ser um estado só. E a gente vê que essa característica acontece não só com esse e com esse, mas com todos esses 6 estados finais. Tá certo? Então, como fica depois de fazer essas simplificações? Fica assim, ó. Observe que todos aqueles 6 estados viraram, então, esse único estado final aqui. Certo? A transição continua mesmo, do Q0 e Q3 vindo para qualquer um desses estados finais aqui, ó, era lendo 0, né? E do Q0 Q1 vindo aqui para esse outro estado era lendo 1, isso aqui foi mantido, então, ó. E aí desse estado final, permanecendo nele mesmo, pode ler ou 0 ou 1. Isso faz sentido lá para o propósito inicial, né, da nossa sentença? Faz, olha só. Era para ler qualquer sequência de zeros ou uns, né, desde que contenha ou 2 zeros consecutivos ou 2 uns consecutivos. Então, se eu começar aqui, ó, lendo o Q0, eu posso vir ler 0. Ah, mas não quero ler outro 0 agora. Vou ficar lendo, vou ler 1. Ah, daí agora eu quero ler mais um 0. Ah, quero ficar lendo zeros e uns, quantos eu quiser. Eu fico fazendo esse ciclo aqui, certo? Em algum momento, não. Eu cheguei até aqui, li 0, estou no Q0, Q3, vou para o final agora. Aí eu vou ter que ler o outro 0, ó, e aí eu vou para o estado final, certo? Ou então não. Toda a situação que eu cheguei de ler um 1, eu vou estar nesse estado aqui, ó, porque eu posso ou ter chegado daqui ou ter chegado daqui. Daí eu já tenho um 1, né? Aí eu leio o meu outro 1, venho para o estado final. Se quiser eu encerro, ou se quiser eu continuo mais lendo estados finais aqui, tá certo? Claro que essa simplificação nem sempre é evidente, mas quando a gente nota esses estados finais todos, que todos fazem a mesma coisa, a gente pode fazer essa simplificação já de imediato. Ok? Muito bem, então. Essa observação por escrito aqui, né? Só por isso, porque todas as transições todos esses 6 estados finais, 6, eles faziam essa transição lendo 0 e 1, e aí, bom, posso substituir por um só estado final. Certo? Agora vamos tentar fazer esse exercício aqui, então. Não é um exercício de equivalência de autômatos finitos não determinísticos ainda. É apenas para a gente exercitar o autômato finito não determinístico. Tá? É para pegar e fazer o quê? Criar um autômato não determinístico que reconheça palavras do alfabeto da língua portuguesa, pode ser trabalhar só com as minúsculas aqui, que terminam ou com são, né? Tipo coração, ou sões, de corações, certo? E aí, detalhe, uma palavra que nem essa aqui, ó, assarsalhação, que já aparece mais cedilhas aqui, ela precisa ser permitida. Eu não posso fazer com que apareceu o primeiro C cedilha, o tio e o o vou para o final e... Não, eu preciso poder permitir palavras como essa. Ou mesmo, ainda que não seja uma palavra da língua portuguesa, mas está dentro da regra que está dita aqui, né? Palavra sões, por exemplo. Ela tem que ser permitida. Então, na hora que vocês forem criar esse autômato, pense nisso e tente utilizar o não determinismo para resolver essa situação aqui. Certo? Para criar esses autômatos, a gente pode padronizar o seguinte, ó. Vocês vão criar aqui provavelmente algo nesse sentido, começando com o estado inicial, né, que é 0. E aí,
vamos supor que você queira fazer essa transição aí para ler o C cedilha, né? Não estou dando a solução, estou apenas dizendo um caminho que a gente pode seguir. Ó. Aqui vai ser C cedilha, por exemplo. Né? Ah, mas eu quero fazer uma transição para um outro estado, ou para o próprio Q0, por exemplo, para ler todos os outros símbolos do alfabeto. O A, B, C, D, E, F, G. Preciso colocar todos aqui. Coloca outro. Outro. Certo? Isso aqui significa que é todos os símbolos do alfabeto que não estão nas demais transações que você colocou aqui. Perfeito? Então, na prática, na hora de implementar os autômatos, a gente também faz isso. A gente pode fazer um if for C cedilha, né? Vem para cá. Else, qualquer outra coisa, símbolo do alfabeto, vem para cá. Perfeito? Então, podemos usar essa notação aí para simplificar. Ok? No mais, desejo a todos aí um bom trabalho, bons estudos e até mais.